Sabe quando a gente usa um aplicativo ou um site e tudo simplesmente funciona, sem travar, sem dar erro? Pois é, por trás dessa experiência fluida existe um trabalho imenso para garantir a qualidade. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo, começando do zero, para entender uma das ferramentas mais importantes para isso, o Selenium. Para a gente entender a necessidade disso tudo, vamos começar com um cenário bem prático. Pensa só. Imagina que sua tarefa é testar um simples formulário de login. Você precisa digitar o usuário, a senha, clicar em entrar e ver se funcionou. Agora imagina fazer isso 100 vezes, em navegadores diferentes, todos os santos dias. É um trabalho manual, repetitivo e, vamos combinar, bem cansativo. E esse cenário que a gente imaginou ilustra perfeitamente o primeiro grande desafio no mundo do desenvolvimento de software. O trabalho sem fim e muitas vezes sujeito a falhas de testar tudo manualmente. E este slide aqui mostra o contraste de uma forma bem clara. De um lado, o teste manual. Ele é lento, cansativo e, como nós somos humanos, né, uma hora a gente se distrai e comete um erro. Do outro lado, vem a promessa da automação. Testes que rodam sozinhos, sempre do mesmo jeito, de forma rápida e sem se cansar. É basicamente a diferença entre construir um carro peça por peça na mão e usar uma linha de montagem moderna. E o impacto disso no dia a dia é gigante. A automação pode chegar a liberar quase 20% do tempo de um profissional de testes. Pensa só, são horas e horas que antes eram gastas em tarefas repetitivas e que agora podem ser usadas para coisas mais criativas, mais estratégicas. Tá legal, mas por onde começar? Felizmente, essa jornada para automação não precisa ser um bicho de sete cabeças. Existe um ponto de partida bem acessível e a gente vai conhecer agora a primeira e mais simples ferramenta do Selenium. Esse aqui é o Selenium IDE. A melhor forma de pensar nele é como um gravador de ações para o seu navegador. É uma ferramenta bem simples que observa tudo o que você faz, cada clique, cada campo que você preenche e transforma isso num roteiro, num script que pode ser executado de novo depois. E o processo é incrivelmente simples. Se resume a esses 3 passos. Primeiro, você aperta o botão de gravar e usa o site normalmente. Segundo, você salva essa sequência de ações. E por fim, é só dar o play. Com um único clique, tudo aquilo que você fez é repetido automaticamente quantas vezes você quiser. É a porta de entrada perfeita para esse mundo. Bom, o gravador é ótimo para tarefas mais simples. Mas e quando os testes precisam de mais inteligência? De lógicas mais complexas? Aí, a gente precisa de mais poder, mais flexibilidade. É aqui que entra o verdadeiro coração do Selenium. Esse é o Selenium WebDriver. Se o IDE era um gravador, o WebDriver é tipo um controle remoto universal. Ele é o que a gente chama de API, que é basicamente um conjunto de comandos que permite que a gente escreva um código numa linguagem de programação como Python ou Java para dar ordens diretas para o navegador. E como é que essa mágica acontece? É como uma conversa em 4 etapas. O seu código dá uma ordem, tipo, clique naquele botão. O WebDriver pega essa ordem e traduz. Um driver, que é um programinha específico para cada navegador, recebe essa tradução e a entrega para o navegador. E por fim, o navegador executa a ação. É uma ponte muito elegante entre o nosso código e o que acontece na tela. Ok, então agora a gente já consegue criar testes bem poderosos usando código. Mas e se tivermos centenas de testes para rodar? Como a gente faz isso sem que leve o dia inteiro? Esse é o próximo grande desafio, a escala. Um teste sozinho pode levar, sei lá, 1 minuto. Mas 500 testes um atrás do outro, isso daria mais de 8 horas. Ninguém tem esse tempo todo para esperar. A solução para isso se chama Selenium Grid. E a analogia da fábrica que a gente usou antes continua perfeita. Em vez de ter uma única linha de produção, o Grid cria várias linhas que trabalham ao mesmo tempo. Ele distribui os testes para rodar em paralelo, em várias máquinas, em vários navegadores, tudo de uma vez. E o ganho de tempo, como a gente vê aqui, é absurdo. 100 testes que, em sequência, levariam 100 minutos, podem ser executados em apenas 10 minutos se forem distribuídos em 10 máquinas com o Grid. É uma redução de 90% no tempo de espera. Uma verdadeira aceleração em massa. O Selenium foi um dos pioneiros. Ele nasceu lá em 2004. Mas o mundo da tecnologia, a gente sabe, evolui muito rápido. Então vamos dar uma olhada em como ele se encaixa no cenário de hoje em dia. Quando a gente coloca o Selenium lado a lado com ferramentas mais novas como o Cypress e o Playwright, a gente vê um retrato bem interessante.
O Selenium continua sendo o campeão da compatibilidade, porque ele funciona com quase qualquer linguagem e navegador. Já o Cypress e o Playwright são mais recentes e foram pensados para as aplicações web mais modernas, oferecendo uma experiência mais integrada. No fim, a escolha depende muito do projeto. E uma coisa é certa, esse é um mercado que não para de crescer. A previsão é que o setor de automação de testes mais do que dobre de tamanho em apenas 5 anos. Ele deve saltar de quase 25 bilhões de dólares em 2022 para mais de 52 bilhões até 2027. Isso mostra o quanto essas ferramentas estão se tornando essenciais. No final das contas, depois de ver toda essa tecnologia, fica a pergunta: por que isso tudo realmente importa? Qual é o benefício disso no mundo real? O retorno é muito claro. Com a automação, o software chega mais rápido e com mais qualidade para quem usa. As equipes de desenvolvimento ganham confiança para inovar sem aquele medo de que uma mudança pequena possa quebrar tudo. E talvez o mais importante, ela libera o nosso potencial humano. Tira da gente as tarefas repetitivas e nos deixa focar na criatividade, na exploração, naquilo que só a gente sabe fazer. Essa situação aqui resume muito bem a ideia. A automação acelera tudo, dando um retorno rápido e preciso, algo que é fundamental num ritmo acelerado que a gente vive hoje. E isso nos deixa com uma pergunta interessante para refletir. Se as máquinas podem cuidar de toda essa verificação repetitiva, qual vai ser o próximo grande salto que a criatividade humana pode dar na forma como a gente constrói o nosso mundo digital? A automação não é um ponto final, mas sim o começo de um novo capítulo.